diferença entre o que o mundo pensa e o que o cristão pensa acerca de Deus? Cosmovisão como mudança de cosmovisão. Conversão, desculpem, como mudança de cosmovisão. Qual é a diferença entre o que o mundo pensa e o que o cristão pensa acerca do homem? A questão fundamental, como atingir a transformação? Uma colaboração divina tem de ser obra de Deus. Nas seguintes passagens, quais são as estratégias? É um bom exercício para casa. As atitudes e as abordagens dos apóstolos, além do conteúdo da mensagem, que demonstram uma colaboração com Deus. Estamos a falar de discipulado. Vocês vejam isto depois como proposta de estudo. Não é? Além do conteúdo da mensagem apostólica, quais eram as abordagens ao discipulado? É um bom exercício para fazer com um grupo de jovens. Semear e confiar em Deus pelo fruto. Em relação a propósito do fruto. O papel do testemunho, qual é? Semear em todo lugar, semear em toda a hora, semear em amor, responder às perguntas, viver uma vida coerente e manter-se em movimento. O apóstolo Paulo dá-nos essa mensagem, não? Ele cansava-se. O que é que te cansa a ti? A ele cansava-se o cuidado, cansava-o o cuidado de todas as igrejas. Afadigava-se. Hoje afadigamos-nos por tanta coisa que não tem a ver com o cuidado de todas as igrejas. Manter-se em movimento. Qual é o papel de Deus? Convencer da verdade, convencer do pecado, convencer da necessidade por Cristo, destruir as fortalezas, ultrapassar barreiras. Estamos a falar de discipulado, certo? O papel de Deus e o meu papel. Certo? Colher e confiar em Deus pela qualidade. O papel do testemunho. Confrontar com a verdade do Evangelho. Comunicar as exigências do Evangelho. Convidar a tomar uma decisão. Identificar os receptivos. Orar com os decididos. Qual é o papel de Deus? Justificar, regenerar, santificar. É Jesus que faz isso. Certo? Então nós temos um discipulado que não nos isenta de responsabilidades. Não nos retira a responsabilidade. Mas dá-nos um descanso tremendo. Que quem faz a obra da regeneração, da santificação, não sou eu. Graças a Deus, certo? Senão andávamos todos infelizes. Encorajar e confiar em Deus pela conservação. Papel do testemunho. Passar tempo com o novo crente. Ensinar as verdades básicas. Treinar e modular as disciplinas básicas da vida cristã. Envolver a ministério. Acompanhar a integração no povo de Deus. Qual é o papel de Deus? Transformar os pensamentos, transformar os hábitos, transformar o comportamento, transformar relacionamentos, valores, dar os dons espirituais. Finalmente, treinar líderes e confiar em Deus pela eficácia. O papel do testemunho, modelar o ministério, ensinar e treinar, conhecer os dons, pôr o pessoal a trabalhar, acompanhar, soltar. É tão difícil, não é? Quem tem filhos, soltar. E, pior do que isso, desaparecer. O meu pastor pôs esta semana no Facebook que um ego amadurecido celebra as vitórias em que não participou. Grande frase. Um ego. Agora, eu sou pastor na prateleira, certo? Eu não participo em muitas das vitórias do ministério da minha igreja neste momento. E eu tenho que celebrar. Isso é graça, segundo o George Burr. Graça é eu celebrar as vitórias dos outros em que eu não participei. É alegrar-me. Ontem eu fui sair com a minha família à noite, comer um gelado com as minhas meninas, estão todas a estudar para os exames. E fomos à noite sair. Eu estava com tanto trabalho. Isso levou-me a deitar-me às 2h30 da manhã. Mas eu saí com as minhas filhas. E fomos lá pela zona do Estoril, que andamos à procura de um lugar para a igreja. E encontramos um lugar. E ao lado, mesmo ao lado, estava uma igreja da CPAD. Catedral da Esperança, do Reverendo Lutz. Eu cheguei lá, olhei para aquilo. É uma igreja de brasileiros. Enorme a igreja. No Estoril? No Estoril. Monte Estoril. Pastor Enéas. Eu cheguei lá, as minhas filhas ficaram assim, isto é um cheiro a fritos, que o pessoal estava lá todo a comer fritos e não sei o quê. Aquela coisa típica dos brasileiros, né? Comida tem que haver sempre.
e aquele cheiro a comida ali dentro, e as minhas filhas assim, isto, estranho para elas, não é? E eu no final entrei no carro com elas e disse, que benção, que ministério fantástico, escola durante a semana, coisas tão bonitas a acontecerem naquele grupo ali de irmãos. E o pastor todo motivado a dizer, eu vou fazer aqui um centro de escritórios e vou convidar empresários cristãos a montarem aqui os seus escritórios, vamos ter uma secretaria só para apoiar empresas cristãs, vamos fazer uso destas instalações. Eu digo, que visão, pastor Enéas! Um homem todo encorajado com a minha presença, porque eu vi o cartaz do projeto Minha Esperança lá na igreja, e eu disse, olha, eu sou o responsável. Há quase que se vergam todos ali, não é? Eu só estava a contemplar as coisas boas daqueles irmãos. E é uma igreja estranha para a nossa cultura, certo? Estranha nas práticas, nos modelos, bem carismática, do poder, pessoal do poder. As minhas filhas estavam assim muito estranhas com aquilo. E quando eu entrei no carro, eu comecei a regozijar-me com as coisas boas daqueles irmãos. Acho que elas estavam à espera de outra, uma visão mais. Uma pancada neles, certo? E elas ouviram o contrário. É muito importante isso. E desaparecer. Desaparecer. Que tal? O Glenn Watson ensinou isto. O grande projeto do missionário é desaparecer. Observar. Mas é assim. Desaparecer. João, o teu objetivo é esse? Desaparecer? Desaparecer. Eu estou a desaparecer. Eu perdi já 20 quilos. Esse é o meu projeto. O meu projeto é desaparecer. Desaparecer do seminário. Registrem isso. Desaparecer da média. Desaparecer de Portugal, pelo menos durante 2 anos. Não é? Quero desaparecer. E que Cristo apareça. Amém? Que Cristo apareça. Eu nem sempre penso assim, confesso. Eu acho que é o contrário. Às vezes eu digo assim, se eu desapareço, isto morre tudo, cai tudo. Tenho que aprender que o Senhor é muito mais criativo e capaz do que eu. Certo? Nós temos que aprender esta lição. Ok? Soltar e desaparecer. As últimas palavras importantes do programa de discipulado. Solta e desaparece. Solta e desaparece. Amém? Amém.